nosso Pai, Criador do céu e da terra. Neste Deus, momento, nesta manhã, eu não quero conectar numa internet, mas eu quero conectar dentro do coração deste homem e desta mulher que tem uma humildade e tem um coração imenso, Jesus. Quero pedir ao Senhor que antes de nós acabar esta live, o Senhor gera milagres, Senhor, no quarto canto da terra, Deus. Porque a sua palavra nos alicerça, Senhor, se cuja nossa confiança e a nossa certeza é o Senhor, nós podemos viver um milagre, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, o que tem agora, Senhor, no mundo, na terra, prejudicando, Senhor, a vida sentimental desta mulher, a vida sentimental deste homem, o que está prejudicando, Senhor, o chegar, Senhor, deste homem e desta mulher mais perto de Deus. Agora, Senhor, será desmarrado, será destruído, Senhor, porque o Senhor abrirá as comportas do céu na saúde, na vida sentimental, na vida familiar, em todas as áreas, Senhor. Visita as UTI agora, Senhor, os leitos de hospitais, Senhor. Visita, Senhor, a todo o nosso universo agora chamado Terra, Deus. Paizinho, abençoa, Senhor, a cada participante dessa empresa chamada Facebook. Meu Deus, obrigado, Senhor, por teu privilégio, Senhor. E neste momento, nesta manhã, Senhor, chegar até o lar desta mulher, Senhor. Abençoa, meu Pai, este ouvinte agora. Meu Deus, toda inveja, todo ciúme, todo ódio, toda falsidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, venha caindo por terra, Deus, agora, Senhor. Agora, Jesus. Faça, Deus, que o Senhor possa impactar, Senhor, o sonho desta mãe e dessa família, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente nesta manhã de sábado. Quero fazer um agradecimento primeiramente a Deus por ter o privilégio de nesta manhã abrir uma live com pessoas guerreiras, pessoas vencedoras. Eu me encontro muito feliz com Deus por essa empresa maravilhosa chamada Facebook, onde eu tenho, graças a Deus, 34 mil vencedores que têm aí compartilhado, têm participado, né? E me encontro mais feliz ainda com a parceria do mundo, porque o Senhor deu no meu coração que até o fim do ano nós vamos chegar a 10 milhões de pessoas seguidoras, né? E depois disso nós temos observado o quanto a parceria tem sido lindo, né? Agradecemos os irmãos ontem que compartilharam o culto. É muito maravilhoso, irmãos. Agora mesmo nós já temos 52 pessoas que compartilharam o culto. Temos aí 200 pessoas já ao vivo. Isso é magnífico. Isso é maravilhoso. Nós vemos que em meio a tanta pandemia, em meio a tanta dor, em meio a tanta dificuldade financeira, nós observamos que as pessoas ainda usam o ódio, as pessoas ainda usam a concorrência, as pessoas ainda usam a etiqueta da carne para tentar destruir o seu próximo, né? Mas quando eu vejo essa situação, eu entro dentro da Bíblia Sagrada e eu contemplo ali quando Daniel e o rei Dario jurou uma amizade inabalável. E quando a Babilônia vem ali, o rei Dario traz a amizade à tona, não. O rei Dario trai a amizade de Daniel. E eu me alegro também quando eu chego ali no sonho de José. José, quando ele chega no palácio de Potifar, ali Potifar se alegra com a prosperidade. Potifar se alegra com o que Deus estava fazendo através de José. E o diabo se levanta entre a mulher de Potifar. E novamente eu contemplo que Potifar traz José e joga José por 13 anos dentro de uma prisão para ver José sofrer. E hoje nós vemos que Satanás ele tem tentado fazer isso. Ô, sai de quieta! Satanás ele tem tentado fazer isso com a tua família, com a tua vida, com teus projetos, né? Até mesmo usando pessoas próximas de você, até mesmo usando pessoas que jamais você esperaria que poderia chegar a essa situação que você está vivendo no ano de 2021. Mas você olha para Daniel, que quando Daniel pela manhã ele é visitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo diz a Daniel que nenhuma condenação poderia ser
sobre a traição do seu amigo, rei Dario, que naquele momento, rei Dario tinha que ser tratado como um verdadeiro amigo. E ali você observa que Deus, ele brada o céu e a terra em favor do levante do povo de Deus naquela época. Ano de 2021, o povo está com medo da morte, o povo está com medo da falência financeira, o povo está com medo de tantas coisas, mas o povo está esquecendo da promessa. E o Deus que nós servimos, Brasil, mulheres de Deus, homens de Deus, ele não precisa desta live, ele não precisa da empresa Facebook, ele não precisa do Ricardo, ele só precisa da dignidade que você tem dentro do coração. Deus conhece as suas aflições, Deus conhece as suas tribulações, Deus conhece o seu sofrimento, as suas provas. E voltamos lá em José. Você vê que José, por 13 anos dentro da prisão, Potifar já tinha até esquecido da traição que ele tinha feito a José. Potifar sabia das traições quando ele visitava José na cadeia, mas Potifar tinha esquecido da aliança e do vínculo que Deus tinha com José. Quantas vezes você tem imaginado e você tem olhado e falado, meu Deus, cadê a minha promessa? Cadê aquela profecia? Cadê, Senhor, aquela revelação? Cadê, Senhor, aquela promessa que eu seria feliz no meu casamento, que eu seria feliz como mãe, eu seria feliz como empresário, eu seria feliz como pastor, como missionária, como apóstolo, como ancião, eu seria feliz, Senhor, na minha área católica, na minha área de ministério. Mas eu te digo uma coisa, observa que José, por 13 anos dentro da prisão, ano de 2021, estamos vendo os jornais, os meios das internets, os meios de radialista só levam desespero. As pessoas esqueceram que a Bíblia Sagrada ela nos disse que nem os anjos e nem o próprio Filho que veio à terra saberá o dia da volta de Jesus, saberá o momento que Jesus trará o arrebatamento da igreja. Me lembro que eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro que eu entrei na Assembleia de Deus Madureira e eu via pessoas despertando a igreja e dizendo que Jesus estava voltando. Eu me lembro no livro de Apocalipse capítulo 1, eu me lembro em Apocalipse 13, eu me lembro em Apocalipse 20, vamos para Apocalipse, que todo o versículo desta palavra, quando foi escrita, está anunciando a volta de Jesus. Mas quantas pessoas que eram próximas de nós, hoje não estão aí no meio de nós, morreu com câncer, morreu de acidente, morreu de infarto, morreu matado, morreu. A igreja voltou para eles, porque a igreja somos nós, o templo do Espírito Santo de Deus somos nós. É por isso que nós temos, irmãos, que nos policiar, por isso que nós temos que buscar aquilo que José buscou. José ali dentro de uma prisão por 13 anos, igreja. José sabia que Deus jamais destruiu os sonhos dele. O nosso país, o nosso mundo, o nosso Brasil está deixando de acreditar em Deus para acreditar em homem. Está deixando de acreditar em Deus para acreditar em dinheiro que queima. Está deixando de acreditar em Deus para acreditar em mansões. Esta manhã, quando eu levantei, a primeira live, o primeiro vídeo que eu vi foi da Xuxa. A mansão de 40 milhões de reais, que há muitos tempo que já está lá o anúncio e não vende. Mas uma coisa que eu gostei quando eu vi o anúncio daquela propaganda da Xuxa foi que quando a mãe dela era viva, ela fez elevador, ela fez escada, ela fez tudo para que a mãe dela tivesse um conforto dentro daquela mansão. Então, irmãos, são coisas que nós olhamos e nós observamos. São coisas que muitas vezes nós olhamos uma live e naquela live nós queremos só ver aquilo que traz o nosso coração, mas nós não olhamos aquilo que trouxe ao coração de Deus. E naquele momento eu vi que ali a Xuxa ela fez de tudo para que a sua mãe tivesse um conforto enquanto ela tinha fôlego de vida em cima da terra, enquanto ela estava ao lado de sua filha. Então, irmãos, hoje muitos olham para o valor da mansão, mas eu tenho certeza que naquele momento ela não olhou para o valor da mansão. Ela olhou para o valor que tinha sua mãe, que resistava e morava junto com ela. Então, meu amigo, são coisas que nós temos que aprender o seguinte. Existe uma parábola na Bíblia Sagrada, eu gosto da Bíblia. Existe uma parábola na Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada disse que a nossa mãe que segurou nós 9 meses no vento, ela não nos dará direito de salvação eterna.
Pois você observa que as maiores compartilhações de live hoje são do ódio, são quando as pessoas pregando contra o outro, são quando as pessoas estão falando do dinheiro, são quando as pessoas estão falando de político, são quando as pessoas estão trazendo revolta e ira para o coração do povo de Deus. Porque não interessa se o irmão é católico, se o irmão não vai na igreja, se o irmão não participa do ministério, ele é escolhido por Deus, ele é de Deus, ele foi o Senhor que fez um chamado na vida dele. E você observa que ali corre um anúncio que uma grande crise viria sobre aquele momento que José estava na prisão. Quem sabe quantos anos você está na prisão espiritual? Quem sabe quantos anos você está na prisão financeira? Quem sabe quantos anos você está na prisão da enfermidade? Quem sabe quantos anos você tem batido em portas e mais portas, mas você não consegue encontrar a solução para a tua história. Eu sou Ricardo Martim Rodrigues, que nasci no estado do Paraná, Porecatu. Meu pai era motorista da usina e meu pai caminhou para Rondônia. Meu pai carregou cacalho, meu pai fez de tudo para que nós tivéssemos um futuro. E eu, Ricardo Martim Rodrigues, fui para as drogas, fui para as coisas erradas. E por 12 anos, Deus ele teve de misericórdia de mim. Ele me levantou para mostrar para você que ainda que há fogo de vida, há esperança. Que ainda que há coração batendo, há esperança. E sabe, neste momento você está lá com a família dentro de uma UTI, com a família nas dificuldades na cama. Mas se você levar cuja sua certeza, sua confiança, não na life do Ricardo, não na life do B, mas sim naquilo que é promessa de Deus. Todos nós estamos ali em Isaías 43, versículo 10, somos testemunha de um Deus vivo. Você observa uma coisa, Rosa, eu tenho imaginado, eu tenho orado, eu tenho observado uma coisa com Deus. Que Deus ele fala para nós que nem o Filho e nem os anjos saberá a volta e o arrebatamento da igreja. Mas eu me alegro quando eu entro ali em Isaías 43, que quando Jesus nos chama de herdeiro de filho de Jacó, e Jacó foi desobediente, Jacó brigou com o anjo, Jacó desobedeceu a Deus porque José é filho de Jacó. E eu observo uma coisa, irmãos, José por 13 anos naquela prisão, 13 anos, igreja do Senhor, uma grande crise acontece. Quantos pastores usou a crise do seu filho para arrecadar oferta, arrecadar dízimo? Não estou pregando ódio, estou falando o que o Espírito Santo de Deus está mandando. Quantas pessoas enganou o seu sentimento e você está aí do outro lado se julgando. Mas aí nós voltamos para a Bíblia novamente. Eu tenho que falar com o Espírito Santo, Deus manda. Nós voltamos para a Bíblia, o Senhor diz que quer levantar aquele que não é, para confundir aquele que se incha, aquele que se acha. Aquele que acha que está no poder está na razão. Aquele que acha que é melhor do que você porque tem um carro bom, porque tem uma conta bancária, e é por isso que veio o Covid. É por isso que a terra, um lugar é seca demais. O Brasil, o Paraná batia no peito, que era o lugar que mais o produtor produzia. E o que está acontecendo no Nordeste era um lugar que recebia mantimento do Paraná. Hoje é o seguinte, o Paraná tem que exportar do Nordeste para cá, milho, para tratar das galinhas, tratar dos porcos, tratar até mesmo de nós. Então, irmãos, você observa que na vida espiritual nós vivemos num globo. E esse globo, quem gira ele, não é os anjos, não é o Filho, mas é o Pai Criador. Porque você observa no primeiro versículo da Bíblia Sagrada, que quando Deus mandou ver água, que Deus mandou ver cada tipo de árvore venenosas, árvore mortífera, você observa que quando Deus criou os animais, ali no primeiro versículo da palavra de Deus, o Senhor mandou a ver cada sua época, cada sua espécie tinha o seu objetivo que ele poderia comer daquelas frutas que não faria mal. Então eu quero te dizer uma coisa, o que é que Deus ele quer dizer nesse primeiro versículo da Bíblia Sagrada? Que nós temos que ter uma diferença, irmãos. Mas nós não podemos levar o ódio para as pessoas que levam ódio para nós, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, das pessoas que são ingratas, das pessoas que não dão valores àquilo que nós fizemos com tanto amor, muitas vezes até mesmo como eu tenho feito, casas, coisas para as pessoas até mesmo doentes, mas eu tenho recebido o agradecimento do Criador, porque o Criador não tem deixado os meus sonhos e os meus projetos ser destruídos.
Existem várias situações, oração contrária, ciúme, inveja, muitas coisas, como a Bíblia Sagrada diz que a inveja, ela se torna pior do que a macumba, que ela seca até os ossos. Mas quando nós colocamos nós na química da criação do Criador, nós podemos viver e contemplar o que Deus nos promete e nos faz. Vê quem está batendo palma. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa, igreja do Senhor. Que nós precisamos a viver o que José viveu. Agora não posso atender, fala para ele. Nós podemos viver. Fala para ele voltar depois. Daqui a pouco eu vou lá, Rosa. Nós temos que viver, irmãos. Viver, igreja. Viver, igreja do Senhor. Viver o que? O que José viveu. Altar com Deus. Porque você observa que quando anunciou a grande fome, José estava preparando o seu pavilhão da sua cadeia para ser ungido por Deus. Você observa que quando anunciaram que Daniel abriu a janela, Daniel deixou a janela aberta, estava assinando um decreto que naqueles 30 dias ninguém poderia orar. São os decretos que estão sendo assinados nos senados, pastores que pregavam contra a política, pastores que pregavam contra as imoralidades, contra gel, contra o mundalismo. Hoje vive no mundalismo e vive dizendo, Jesus disse, irmãos, você não vai atrás de livinho de homem não. Examina a palavra, dizendo os Apocalipse, onde o Senhor diz que a lei dele é uma só, a justiça dele é uma só. E a palavra dele é uma só, porque ele não andará segundo a palavra do homem e segundo a vontade do homem. E o homem quer a sua vontade para mostrar que ele pode ser melhor, que ele pode fazer melhor. Você observa que José ele foi traído, porque José teve o ensinamento de Jacó, o como devia respeitar e guardar os mandamentos de Deus. Você observa que naquele momento que José contou ao seu pai Jacó que os seus irmãos estavam malinando com seu pastoreado, com suas ovelhas, José trouxe uma divisão entre o pai dele e José trouxe uma divisão entre os seus irmãos. São a divisão que hoje nós vemos entre irmãos, entre pai, entre filhos. São as divisões de congregações de igreja. Será, Brasil? Será, povo de Deus? Que lá no céu vai ter uma igreja para a congregação cristã, vai ter uma igreja para a Assembleia de Deus, vai ter uma igreja para a Igreja Pentecostal Resgate Almas para Deus, vai ter uma igreja para Batista, vai ter uma igreja para Universal, vai ter uma igreja para Deus e Amor, vai ter uma igreja para a Igreja B, para a Igreja C. Não. O Senhor disse bem decretado, e verá um arrebatamento, mas para levar uma igreja só, lavada, remida e purificada pelo sangue do Cordeiro. O que é lavado, irmão, é contra o pecado, as coisas erradas. Por que Deus está irado com a terra? Por causa da hipocrisia, da mentira, da covardia. Porque você observa que Potifar traiu José por mentira. Ou você observa que o rei Dario traiu Daniel por mentira. Você observa que o Brasil, os jornalistas, todos estão traindo por mentiras. Por mentiras. Por covardias, quantas mulheres, quantos homens escolhidos por Deus que estão vivendo solidões profundas nas suas casas, estão caçando quem julgar, estão caçando quem apontar, estão caçando quem acusar. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Povo de Deus, você ainda vai continuar deixando a sua filha sofrer, o seu filho sofrer, os seus sonhos sofrer? Povo de Deus, eu sou o sujeito mais pecador desta terra. Eu sou o homem que mais comete pecado no mundo. Eu, Ricardo Martins Rodrigues. Mas por que eu clamo a misericórdia de Deus? Porque eu tenho diamantes. Quais são meus diamantes? São aqueles que querem que eu caia. São aqueles que faz troca comigo. São aqueles que me caluniam. São aqueles que
querem o meu mal. Porque aqueles que me ajudam, eles já têm a proteção divina, eles já têm a misericórdia de Deus, porque o Senhor disse, bem-aventurado é a mulher e o homem, cujo dá um copo de água a um profeta e a uma mulher e um homem escolhido de Deus. Então, irmãos, por isso que eu não concorro ministério, por isso que eu não concorro vidas financeiras, por isso que eu não concorro nada, sabe por quê? Porque a minha certeza, ela está dentro do livro da palavra de Deus em Jeremias 33:3. Que não devo eu clamar fracasso, não devo eu clamar dor, não devo eu clamar a depressão que o irmão me trouxe, não devo eu clamar a macumbaria que fizeram contra mim, não devo eu clamar a bruxaria que fizeram contra mim, não devo eu clamar o desprezo das minhas irmãs, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, dos meus cunhados, da minha família. Devo eu somente apresentar as vidas e as almas nas mãos de Deus. Do resto, Deus vai acrescentar na minha vida. O ódio não vale a pena, meu amigo. A mentira não vale a pena. A falsidade não vale a pena. A grandeza não vale a pena. Quantos crentes? Eu sou o cara, eu faço, eu posso. Mas está cheio de depressão, o filho está na penitenciária, a filha está apanhando, está acontecendo pior coisas na tua família, na tua vida. Não viva desta maneira em nome de Jesus. Deus é solução. Deus é vitória. Mas para muitos, irmãos, tudo isso que eu prego é idiotíssima. Para isso, tudo isso que eu falo é palhaçada. Mas olha o objetivo de José. Seus irmãos te traem. Olha o objetivo de Daniel. Daniel não fechou a janela com medo, como o povo não quer nem receber os pregadores, como o povo não tem medo até de pegar na mão, como o povo tem medo de tudo. Daniel abriu as portas. E Daniel não se preocupou em minuto nenhum que tinha a maioria ao lado do rei Dario. Que poderia ele ser levado à forca, poderia ele ser pregado à cruz, que naquela época existia isso. Não. Mas o que fizeram? Disseram, nós não vamos olhar face a face Daniel morrendo aos poucos na forca, Daniel morrendo até mesmo pregado numa cruz. Não. Nós vamos ver os bichos traçar Daniel, que nossos olhos não vão enxergar. Está como o povo hoje, como os políticos, como os pastores, como as mulheres escolhidas, as mães, as esposas, os filhos, as netos, netos. Estão malinando um contra o outro, escondidos. Estão fazendo de tudo, irmã Rose, às escondidas. Estão até mesmo dentro da igreja dizendo assim, esse idiota achou que eu acreditei no que ele falou, no que ele me entregou nas lives. E aí o espírito da indecisão de Faraó, de Potifar, do rei Dario, está entrando dentro dos pastores, dos anciões, dos apóstolos, dos padres, das mulheres e homens escolhidos de Deus, e estão se inchando. A Babilônia está não lá no meio catolicismo, a Babilônia está em nós, que muitas vezes não vigiamos, irmãos. Isso é para mim, irmãos, não é para você. A Bíblia primeiro ela corrige eu. Mas eu posso contemplar uma coisa, que quando Daniel é tirado daquela cova pela manhã, Daniel ele não trouxe ódio ao seu amigo rei Dario. Daniel ele não trouxe mágoa, porque o rei Dario perguntou, como Daniel, que você pode me perdoar? Como Daniel, que posso eu fazer para o Senhor teu Deus? Primeira coisa, me dá um abraço. Mas Daniel não deu um abraço de crocodilo, um abraço que deseja o outro cair. Daniel deu um abraço de amor. E ali Deus começa a dar sabedoria para Daniel interpretar o que o anjo tinha falado para ele dentro daquela cisterna no meio daqueles leões. E Daniel interpreta ao rei Dario que não a condenação seria sobre aquele povo que ficou ao lado dele, porque ele era um rei que tinha respeito, ele era um rei que respeitava aquele povão. Então você observa que hoje no nosso país, no nosso mundo, no nosso Brasil, quando o irmão tu pica, tem um monte lá com a espada já para matar ele, já para destruir ele, já para acusar ele, já para falar o que ele fez. Mas presta atenção, você conhece o coração daquela pessoa que caiu, você conhece o interior daquela pessoa espiritual, você não conhece, meu amigo, minha amiga. E ali, Deus disse a Daniel, Daniel, fala para o rei Dario que é preciso ele começar a fazer certo.
Até quando, filha, você vai sentir essa solidão de amor que você sente? Essa agonia que você não é ninguém? Essa agonia que nada vai dar certo na tua vida? Vai para a oração, para o jejum, que a macumba não tem poder, a bruxaria não tem poder, o ciúme não tem poder, a inveja não tem poder, o ódio não tem poder, porque o amor de Deus e o sangue do Cordeiro e a química de Deus, ela é maior. Eu nunca vi Jesus, mas eu posso sentir Jesus na tua vida, nesta live aí agora. Eu posso sentir Jesus atrás dessa solidão, dessa agonia que você está vivendo, Jesus te abraçando. Eu posso sentir Jesus como ontem Deus falou com a minha esposa, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Eu posso sentir Jesus quando Jesus mandou entregar algo para a tua vida. E aí o rei Dario começou a fazer o que Daniel coisou. Agora vamos lá na passagem de José. Potifar lhe traiu José. Jacó chorava nas vestes de José, que seus irmãos tinham manchado e dizido que os bichos tinham matado. Eu disse para você que muitas vezes as pessoas malignas de trás de uma live, muitas vezes as pessoas malignas de trás das suas costas, de trás da sua vida. Mas se Deus quisesse que você olhasse para trás, Deus tinha te feito teu pescoço como o pescoço de uma boneca. Você poderia virar para trás e olhar para trás. Se você teimar, vai te dar um jeito e você vai destruir o seu pescoço, o nervo do seu pescoço. Porque para trás não provém de Deus. A tua direita, como diz Apocalipse 22, a tua esquerda, como diz Apocalipse 22, e a sua frente, como diz Apocalipse 22, último versículo da Bíblia, está a glória e o poder do Criador. O que você nesta manhã de hoje precisa de Deus que Deus não pode fazer? Foi Ele que criou seu filho. Foi Ele que criou sua família. Não foi Ele que criou esse ódio. Esse ódio quem criou foi você. Não foi Ele que criou essa dificuldade quem criou foi você. Não foi Ele que criou teu casamento destruído, quem criou foi você. Não foi Ele que te trouxe destruição na tua vida, foi você. Como assim, pastor Ricardo? Porque você parou de orar. Você mais murmura do que agradece. Você mais compartilha o que é bom. Como assim? Porque você compartilha o que é bom para os outros, mas você não compartilha o que é bom para você. Como que eu vou dizer para a Rose que eu amo ela como esposo, se eu não me amo? Qualquer olhadinho que alguém dá, eu vou dar um tapa na orelha dela, porque esse é o feitio do homem. Qualquer coisinha que acontecer com ela, eu vou maltratar ela, porque isso é o feitio do homem e da mulher. Mas cujo você se valoriza, porque ainda que alguém te humilhou, mas a Bíblia diz que você vai ser exaltado. E quem achou que era exaltado, será humilhado. É bíblico, irmãos. E o meu Senhor disse que a Bíblia não passará. E eu te provo, Daniel não foi exaltado? No momento que aquele povo prendeu Daniel dentro daquela cova, dentro daqueles leões. E aí, irmãos, por 13 anos José naquela prisão. Quantos anos você está nessa luta? Quantos anos que você tem dado para Deus e tem cobrado de Deus? O que a mão direita dá, a esquerda não pode saber, meu amigo. A mão direita deu, a esquerda não pode ter conhecimento. Você deu amor e foi mal amada? Acredita que o amor é de Deus. Acredita que a vida é de Deus, a esperança é de Deus, o sonho é de Deus. Porque nós observamos dentro da Bíblia Sagrada. Hoje eu vivo dentro do manual da palavra. Mas eu não vivo lá no Mateus 7, onde diz, não julga para não ser julgado. Eu vivo lá em Mateus 7, naquela palavra que fala o Senhor, arranca teu cisco dos teus olhos, olha seus próprios erros, olha seus próprios pecados, olha suas próprias hipocrisia, para depois você olhar o erro do seu irmão, o erro do seu próximo. Então, as pessoas gostam muito daquela palavra, porque as pessoas costumaram a mendigar miséria com Deus, a mendigar derrota com Deus, bate no peito, eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 40 anos, mas tá cheio de depressão, a depressão é enfermidade, mas a depressão é uma enfermidade a passar do tempo da desobediência ao Espírito Santo, a passar do tempo da desobediência à presença de Deus. Você pode observar que a depressão só tem cura quando a pessoa coloca mesmo, de verdade, 100% do lado de Deus. Senão vai viver o tempo inteiro enganando a carne, enganando o sentimento, tomando remédio e não haverá, Rose, resultado para as vitórias. Eu direto tenho febre.
Eu não falo para minha esposa muitas vezes porque eu não gosto de beber remédio. Eu coloco a minha certeza e a minha confiança naquilo que eu sinto de Deus. O remédio provém de Deus? Sim. A solução provém de Deus? Sim. Mas se a misericórdia de Deus não estiver ali, irmãos, primeiro você tem que buscar. Por que Jó? Por que Daniel? Por que José não pereceu dentro daquela prisão? Eu tenho certeza que quando José caiu lá dentro, existiam muitas pessoas que tinham ódio de José lá dentro. Mas por que José foi 13 anos protegido dentro de uma prisão? Porque José buscou a clemência e a misericórdia de Deus. Você observa que quando Davi ele foi ungido, ele não fez festa. Você observa que quando Davi pegou cargos poderosos no meio dos grandes, Davi não fez festa. Mas quando a arca de Deus, que a Bíblia é sagrada, hoje eu e você temos o privilégio de ter a arca dentro da nossa casa. E nós não abrimos a arca durante o dia. Nós não abrimos a arca para uma resposta. Nós colocamos a arca lá no Salmo 91. Ou no Isaías 43. Ou no versículo bíblico dizer assim. Deus vai trazer uma proteção. Nós não protegemos na arca. Nós não protegemos a arca. Nós deixamos a arca rasgar. Nós deixamos a arca fazer isso aqui, ó. Nós deixamos a arca encher de pó. Nós deixamos a arca de qualquer maneira. E nós não olhamos para a arca como Deus ele quer que nós cuidamos da arca. E aí o que acontece, irmãos? Nós entramos em debate, em humilhação a Deus. Nós falamos, ai Deus, eu caí por causa do pastor. Ai Deus, eu caí por causa da irmã do círculo de oração. Ai Deus, eu caí por causa do WhatsApp. Ai Deus, eu caí por causa do Facebook. Ai Deus, eu caí por causa do YouTube. Ai Deus, eu caí por causa do Instagram. Ai Deus, eu caí por causa que a mulher era mais bonita. Ai Deus, porque a carne é fraca. Não, é porque não tem a palavra de Mateus capítulo 7 dentro da tua família, dentro do teu coração. Porque a partir da hora que você tirar o cisco dos teus olhos, você vai enxergar o que disse em Isaías 17, versículo 18, que aonde há colar demais, haverá poluição. Aonde há muita maquiagem, haverá fedor. Por que nós temos que colocar uma máscara hoje? Porque o povo se achava muito, metia pozinho, e as irmãs se pintavam toda, passava batom. Quantas vezes eu corrigi irmãs na igreja, e quantas vezes elas disseram para mim, mas pastor, a irmã tá com 5 quilos de batom na boca, e o Espírito Santo tá usando ela para revelar, o Espírito Santo tá usando ela para falar, o Espírito Santo tá usando ela para isso. A Bíblia diz que muitos curarão no nome de Jesus, muitos expulsarão demônio no nome de Jesus, muitos farão milagre no nome de Jesus, mas não haverá a glória de Deus, não haverá o poder de Deus, porque tiraram, como diz Apocalipse capítulo 22, versículo 18 a seguir, não aumenta e nem tira da minha santa palavra. A minha igreja, eu não convido ninguém para ser membro, ninguém para participar. Porque as pessoas que jogam participar, eles vão ter que entrar na doutrina de Deus, não eu dando sermão neles. Porque a partir da hora que o homem assume uma vida espiritual, ele sabe que precisa ter mudança. Ele sabe que precisa ter transformação. É como a pastora Rose, essa semana falando com Deus. Do jeitinho que Deus entregou para mim, eu me alegrei a Deus. Por quê? Porque ela não se preocupou só com a vida sentimental dela, mas ela se preocupou com a família, comigo e com a situação que ela se encontrava espiritual na terra. É assim que Deus ele quer de nós. Que nós muitas vezes deixamos nossa história porque Deus é o desenhista da nossa história e vivemos a história de um nosso próximo, de nossos irmãos e nossas irmãs. Mas muitas vezes para nós viver a história de alguém vai existir dor, vai existir frustração, vai existir decepções, porque José existiu. E Jacó esqueceu, pegou outro filho, começou a preencher aquela saudade, aquele vazio que ele sentia, aquele amor que ele tinha vestido, procurado a melhor lã para dar para José. E ele ponhou seu outro filho. Então é como aquela palavra, se eu morrer hoje, amanhã minha esposa casa com outro. Amanhã ela vai dizer para o outro que ela me ama a mesma coisa. O outro, se não tiver temor a Deus, vai fazer ela jogar tudo aquilo que era meu, queimar tudo aquilo que era meu. Mas uma coisa que ele não vai fazer, jogar o que era meu. Meu carro, minha casa e o meu dinheiro. E o meu respeito que eu tinha a ela. Esse ele não vai fazer jogar. Por quê? O ser humano aprendeu a fazer troca. A viver no aproveito um do outro. É por isso que o Brasil e o planeta Terra está vivendo o que está vivendo.
Não estou nem aí com você que está achando, dizendo que é babaquice. Continua na tua mesmíssima. Continua na mesmíssima que você está, nessa saudade, nessa solidão, nessa angústia que você está. A minha Bíblia diz que eu tenho que levar o que é verdade. Se tu não gosta, existe um monte de labadá, existe um monte de rem, e você vai continuar na mesminha. Existe um monte de arrecadação. Essa semana, irmão, eu passei meu limite, que é R$200 só na conta, para fazer um exame de uma mãe de família. E eu voltei para casa e Satanás tirando onda comigo, porque a minha esposa disse que queria comer uma bisteca. E eu não ouvi o que ela falou para mim, que queria comer uma bisteca. Eu vi o que a alma estava precisando. E ela não cobrou de mim que queria comer uma bisteca. Eu fui lá e usei o limite da conta para ajudar uma família, porque eu aprendi uma coisa com Jesus Cristo. Que o que essa mão fez, essa não pode saber. E o que eu fiz de coração, o reino celestial não deve favor para homem e nem precisa de homem para fazer nada para ele. Porque ele é rei e sempre será rei e sempre estará ao trono da glória de Deus. E você observa que daí acontece o quê? O povo vem gritando desde quando eu gerei no ventre da minha mãe com adiante. Eu lembro que nossos vô diria para nós que nós ia ter tudo e nós não conseguiria chegar aonde estava tudo. Nós teria tecnologia, nós teria comida, mas faltaria tudo em nossa vida. E hoje o Brasil e o mundo tá gritando falência. O Brasil e o mundo tá fazendo aquilo que os filhos fizeram. Colocaram seus pais no asilo, colocaram seus pais, ficou cagado em cima de uma cama, mijado, mas a vida inteira seu pai sacrificou a vida, sacrificou tudo. Meu pai tá distante de mim. Não recebo uma live deles, não recebo uma mensagem das minhas irmãs, dos meus irmãos, porque no dia que eu estive em Rondônia, há mais de 10 anos em Rondônia, 2 irmãos meus me cultuaram num canto, eu tive que sair da casa do meu pai enfermo, sem meu pai saber, e dormir na casa do meu irmão Isaías, lá na fundiária, porque eles estavam na paçoquinha, achando que era o fim do meu pai, achando que o meu pai morreria, e dizendo que eu não tinha merecimento, e eu não quero, eu já tenho a minha herança é o Senhor, a minha herança é o céu, irmãos. Por isso que as minhas irmãs, os meus irmãos não me mandam nem um oi no meu WhatsApp, no meu Facebook. E por isso que eu também não mando, porque eu não sou hipócrita, eu não sou covarde, eu não sou comédia. Porque eu fui hipócrita, eu mentia pro meu pai quando eu roubava meu pai. Eu mentia para minha mãe. E hoje, irmãos, eu não posso mentir amor. Eu não posso mentir saudade. Eu não posso ser falso. A minha Bíblia diz que eu e a Rose, para andar junto, eu e a Rose tem que estar em concordância. Quando a minha mãe esteve aqui na minha casa, eu me alegrei muito porque eu fiz um voto com Deus. Eu já humilhei muitas pessoas boas quando eu estava na solidão, na dor, em Rondônia, em vários lugares onde eu passei, mulheres de Deus. Mulheres que não merecia na época. E quando eu conheci a Rose, a igreja do Senhor não me deu apoio, a igreja do Senhor não me apoiou. Então eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se é permissão do Senhor que eu comece uma história com a Rose, envia meu pai e a minha mãe lá de Rondônia. Porque ainda que eu me encontro distante deles, eles se tornam uma aliança na minha vida. Então envia eles, pai, para o meu casamento. E naquele dia nós estávamos numa precação, numa situação financeira tão precária. Tantas pessoas de vários países, vários lugares tirando nós, porque não queria que Deus mostrasse para eles que nós somos grandes. Nós somos testemunho de um Deus vivo. E ali, irmãos, Deus enviou meu pai e minha mãe na minha casa. E Deus preparou um bolo maravilhoso no nosso casamento. Depois de dias que meu pai foi embora, nós fomos fazer uma visita para várias pessoas. E as pessoas teve hipocrisia de dizer que o Espírito Santo estava revelando naquele momento que eu e a Rose estava em pecado, que eu e a Rose não era casado, que eu e a Rose estava em formigação, Irmãos, daquele momento, que do ano de 2015, que eu fui despejado, eu catei só crente para trabalhar num prédio, eu peguei aqui no Mandaguaçu, do lado do Colégio Carrasco, eu peguei um prédio de 3 andares para rebocar. Passei por um acidente, caí da 2ª laje e eu só peguei cristão para trabalhar comigo
E as pessoas só tentou me degrinir dentro daquele trabalho, as pessoas só tentou a me destruir naquele momento que eu estava trabalhando ali naquele prédio. E eu paguei o aluguel, e ali depois o dono daquele salão saiu degrinindo na minha imagem na Vila Guadiana, saiu a me destruindo, a falando tudo o que ele queria. O nosso irmão Rogério foi ofertar em nós, a nossa irmã Loli. Eu pedi que eles levassem, ofertassem na mão dele, para mostrar para ele que eu não tinha condução mesmo. E no ano de 2015, a melhor coisa que ele fez foi me jogar para a rua. E Deus ali levantou o Gustavo, Deus levantou o Paulinho, e ali eles alugaram uma casa para mim. Depois de tempo que eu tive a minha casa, a minha igreja, o diabo se levantou, até mesmo em fofoca de vizinhos, para que o Paulinho viesse aqui na porta de minha igreja, na porta de minha casa. Até mesmo se não fosse a misericórdia de Deus, separa a minha vida. Mas novamente, Deus me mostra que o poder dele é grande. Foi quando a minha mãe voltou a segunda vez, e a minha mãe mandou abandonar tudo aqui e largar tudo. Eu falei, não mãe, que 40 anos, foi Deus que me deu. A primeira coisa que eu fui honesto com Deus, pode falar quem quiser, foi a construção da minha casa, foi a construção da igreja, porque todavia eu sempre cheguei nos lugares, eu sempre via os pastores recadar dízimos altíssimos, ofertas altíssimas, e todo dia os pastores têm a mesma ladainha de falar em cima do altar que precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, que a obra de Deus perece, a obra de Deus não perece. Pastorio 10 anos, irmão, 10 anos, entro na prova de manhã, à tarde o socorro de Deus vem, entro de manhã, à tarde o socorro de Deus vem. Deus é fiel, Deus é provedor. Quando você faz um compromisso, eu já fiz compromisso até de 10 mil reais esses dias, o Senhor foi providência na minha vida. Quem entrou na providência de Deus, muitas vezes deixou no esquecimento, deixou na solidão, mas Deus abriu as comportas do céu para mostrar que o tesouro está nas mãos dos anjos de Deus, porque Ele deu ordem. Então observe, irmão, ali meu pai e minha mãe veio. Aí no terceiro dia, depois que a minha mãe veio, na terceira vez, nós fomos visitar, eu estou contando isso como testemunho, nós fomos visitar a minha tia Maria, e a minha tia Maria ali veio falar que minha mãe tinha falado que eu tinha pegado essa casa, essa igreja com arma, porque eu tinha tomado da pessoa, porque isso era meu feitio do passado. Então, irmão, quando aquela minha tia falou desta maneira, eu aprendi uma coisa, que de passado quem vive é o diabo. Eu aprendi uma coisa, que quem vive de acusação é o Satanás. E atrás de mim, ele não pode andar, e nem na minha frente, nem na minha esquerda, nem na minha direita, porque atrás de mim vem um batalhão de anjo, e é na minha frente ao trono do poderoso, que ele disse para o filho quando desceu na terra, disse, tu vai descer, Maria vai ser humilhada, você vai dizer para Maria que Maria não é sua mãe, você vai dizer para os filhos de Jacó que os filhos de Jacó não é seu irmão, porque eles têm que fazer a vontade do Criador. Então muitas vezes, irmão, nós queremos fazer a vontade da multidão, nós queremos, agora mesmo porque eu estou falando do amor de Deus, nós estamos aí com 380 pessoas ao vivo. Se eu estivesse fazendo a vontade da carne, nós estava passando de 1000, nós estava passando de 400 compartilhações, nós temos 102 compartilhações. Então observe uma coisa, meu amigo, enquanto você ficar breganhando com homem, com placa de homem, com ministério de homem, você vai continuar dizendo que Deus está te esquecendo, que Deus não está falando, que é a carne do homem que falou, porque eu vou lhe falar uma coisa. Deus tem cumprido a minha vida. Mas para mim conquistar, primeiro tem vindo a depressão, a frustração e a luta e a tribulação. E não é do bruxo, não é do macumbeiro, não é do assassino, não é do traficante, não é do ladrão, muitas vezes até mesmo daquele que fala em língua, daqueles que falam em Espírito Santo, muitas vezes até mesmo na minha própria família, que sempre orou por mim e hoje muitas vezes usa hipocrisias, porque estão presos em uma fazenda, numa vaca, num boi, numa conta bancária, num carro. Eu quero perguntar para você, você vai levar no seu cemitério a sua fazenda? Porque quando eu estava ali, irmã Rosa, olhando a mansão da Xuxa, a Xuxa fez de tudo para que a sua mãe recebesse um conforto. Que naquele momento daquela enfermidade ela não sentisse desprezada. E hoje você observa que a Xuxa quer dispor daquele conforto que ela trouxe para sua mãe.
E muitas vezes, como o tal do cara falou lá, que os brasileiros se desmiraram por causa de ser 40 milhões. Pois você observa que a Bíblia disse que a Xuxa e a mãe dela não merecem só 40 milhões, mas eles merecem o mundo inteiro. São herdeiros do reino do céu. São herdeiros da glória do Senhor. Aí, eu comentando isso nessa live, já teve 5 pessoas que falou do passado. Quem vive de passado é mijola, irmão. A Bíblia disse em Jeremias 33:3, se cuja a certeza e a confiança do homem for pela manhã Deus revela coisa que não pode ser conhecimento do coração de homens e de mulheres, mas sim do coração do Criador, do Poderoso, que diz que haja diferença de água, que haja diferença de criação e que haja diferença de tudo. E antes do batismo nós somos chamados como criatura para Deus. Depois do batismo, nós somos chamados como filho. Você observa que antigamente os pastores só faziam batismo em rio. Hoje os pastores não têm vergonha na cara de colocar uma piscina no altar. No altar e dizer que está sendo lavado. Está sendo lavado o quê? A pessoa tem guinorreia, a pessoa tem AIDS, entra naquele tanque. A pessoa tem enfermidades incuráveis, entra naquele tanque. Se o Senhor diz que todas as impurezas ela tem que correr a água. Ela tem que lavar o seu pecado. Então, meu amigo e irmão, se você examinar a Bíblia de verdade, mesmo eu sou um ignorante, eu não sei ler, mas o Senhor, tudo que eu estou dizendo para você está aqui dentro. Você que sabe ler tanto, você que diz que cego não leva ninguém em lugar, lê a Bíblia. Mas lê a Bíblia, Apocalipse, lê toda a Bíblia inteira. Mas não leia para querer ter conhecimento e dizer, eu já li a Bíblia de capa a capa, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Não, leia a Bíblia para que possa ser alimento para a sua carne, para que possa ser o seu suspirar, para que possa ser a esperança de amanhã na sua família, na sua empresa, no seu mercado, no seu casamento, na tua saúde. Observe uma coisa, irmãos, que José, eu creio que ele leu, não, porque naquela época a arca não poderia estar dentro da minha mesa como está agora. Naquela época Davi tinha muito nome, Davi era do coração de Deus, mas Davi não poderia ter a arca em cima da Bíblia, em cima aqui como ela está, face a face comigo. E eu não estou face a face na Bíblia, eu estou face a face no Facebook, falando com você, provando para você que você não perdeu essa batalha. E ali acontece que vem uma grande crise de fome, como está acontecendo no mundo. Muitos rejeitaram a Índia quando começou a pandemia. Hoje estão rejeitando o Brasil. Quantos países rejeitou o passaporte? Por que tem que ter passaporte para atravessar de um país para o outro? Por quê? Porque, irmãos, quando teve a Torre de Babel, o povo quis confundir o Espírito Santo, como Satanás tem tentado confundir o Espírito Santo, do quanto você é vencedora, do quanto você é grande diante de Deus, o quanto Deus vai mudar sua história sentimental, o quanto Deus vai mudar sua história financeira. Irmãos, para de politicar sobre financeira de pastores, de igrejas, porque é o seguinte, o seu filho é valoroso para você. A Bíblia diz que não existe nada que pode pagar. Vale o mundo inteiro uma alma, o Senhor diz na palavra. Mas a Bíblia diz também, ai daqueles cujo traz a palavra de qualquer maneira. Então você observa, você acha que Deus vai exaltar todos os 380 que estão ao vivo agora? Não. Deus vai exaltar esses irmãos que compartilharam com toda aliança e com todo amor a palavra de Deus. Porque José, dentro daquela prisão, José compartilhava esperança com aqueles carcereiros. E quando o copeiro e o mordomo de Faraó trai um outro e ele é jogado naquela prisão, você observa que quando o cara que era mordomo de Faraó, ele quis colocar autoridade dentro de José, dentro daquela prisão. Mas José tinha se revestido do poder de Deus naquela prisão. E quando ele foi tocar em José, alguém disse para José, não toque em José, porque essa cadeia é de José. Naquele momento Deus tinha ungido aquela prisão para ser um altar de adoração ao Espírito Santo.
E aí o que acontece? Ele continua com a sua desobediência, humilhando José naquela prisão. E aí ele vai dormir, ele esquece que a carne ela fadiga, como você esqueceu que a carne ela fica doente, a carne ela morre e o espírito vai para o inferno se não estiver diante da presença de Deus. Porque eu posso provar na passagem de José, eu posso provar para você na passagem de Daniel, eu posso provar para você na passagem de Jeremias, eu posso provar para você no nascimento de Jesus, eu posso provar para você nas 10 mulheres, eu posso provar para você em Apocalipse, quando João foi arrebatado e foi levado à glória, eu posso provar para você em Ezequiel 37, eu posso provar para você em Jeremias 18. Porque se você examinar esses versículos bíblicos, você vai entender que do princípio Apocalipse, os caras dizem Velho Testamento, mas você observa que o que está em Velho Testamento está dentro do versículo de Apocalipse. Aí os crentes batem no peito, eu prego Apocalipse porque eu tenho altar com Deus, eu prego Apocalipse porque eu sou de Deus. Está desviado, irmãos, está desviado dentro da igreja, já não tem mais a presença da humildade, a presença do Espírito Santo já saiu daquela pessoa. E aquela pessoa precisa de uma televisão, aquela pessoa precisa de um rádio, como os irmãos, cadê os pastores que colocavam? Ô irmã, você ficou 50 anos naquele ministério e agora em 3 dias você recebeu um milagre, porque não deram um jeito no Covid? Cadê os irmãos que tanto humilharam, que colocavam e ressuscitavam? Um dia eu estava falando com a minha mãe, minha mãe, não sei se ela usou o gesto de humilhar eu, então ancião ressuscitou tal irmão. Quem faz é o Espírito Santo. Quem faz é Deus. Eu e você não fazemos nada. Eu e você somos como aquele hino, somos uma folha seca, caída no chão. Se nós não vigiar, o vento leva para lá e para cá. Mas não podemos dizer isso porque vamos perder as compartilhações. Vamos perder a participação. Minha Bíblia diz que onde haver 2 ou 3, em verdade no nome dele, ele ali estará presente para curar, para libertar, para prosperar e para honrar. É Bíblia. Bíblia não é livro de Feliciano, Bíblia não é livro de pastores apóstolos, Bíblia não é de pastor Vardomiro, Bíblia não é de pastor Ricardo, Bíblia não é de pastor nenhum. Bíblia é viva, vitórias de Deus. Mas aí você coloca lá no cantinho e a poeira entra. Minha esposa não precisa ter minha testemunha. Mas eu tenho certeza, se ela não fosse mulher de Deus, nesses dias que... Eu acho que já tem uns 4 meses que a enfermidade tá me atacando direto, né, Rosa? Começou a pandemia. Eu peguei uma dengue terrível. Quase morri. Aí, tinha feito umas promessas com Deus. E Deus permitiu as enfermidades solar eu para ver se eu ia cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Consegui todas. Graças a Deus. Me sinto alegre, irmãos. Não por honrar homens, mas por honrar o reino celestial, que não precisa da minha honra. Está lá em Apocalipse 22, 18. Então, irmãos, a Bíblia diz que ainda que eu e você andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará à nossa direita, à nossa esquerda, o Filho. E o Pai está lá no trono, esperando para nos dar um abraço. E no momento que nós vamos dar um abraço, o Pai diz assim para o Filho, deixa que o inimigo frustra o sonho desta mulher e deste homem, que eu quero ver se realmente aquela grandeza que tem dentro do coração dele, onde você não consegue contemplar aquela grandeza. Porque José, quando ele está lá dentro daquele momento, naquele momento do sofrimento naquela prisão, você observa que José, ele foi espancado pelo copeiro. E o copeiro, eu creio que ele humilhou tanto José que ele cansou, ele foi dormir. Aí ele teve um sonho, ó, pra você ver quando o diabo tenta enganar os escolhidos e as escolhidas. Aquele monte de fruta, aquele monte. Sabe onde eu me alegrei com a empresa Facebook? Foi quando nós estávamos impactando o mundo com a presença do Espírito Santo. E eu sou verdadeiro na minha língua mesmo, sou bucudo mesmo. E aí um bocado de gente denunciou empresários, pastores, que acham que pode comprar a empresa. Mas o coração desse rapaz, que teve essa sabedoria de fazer essa linda empresa, dos advogados do Facebook, dessa empresa magnífica, e o Deus que deu sabedoria àquele homem, computar esse celular, para ele ser um pequeno computador, para que eu possa chegar na tua casa agora. Os dedos deles foram ungidos.
Ungido tanto por mal como por bem, porque o Senhor diz que nós temos escolha. Deus não é violento, Deus não obriga homens e mulheres a fazer nada. Ficamos 3 meses bloqueados. E nós fizemos várias coisas no Facebook e nós não conseguíamos entrar em nada. Até Facebook nós fazia, nós conseguia. Aí observa uma coisa, eu tenho um Facebook chamado Sansão, que eu não excluo esse Facebook por nada, Rosa. Sansão tentou pisar e humilhar em cima da palavra de Manoá. Que quando Manoá contou o testemunho, eu estou fazendo aquilo que Deus manda. Quando Manoá contou o testemunho que a mulher dele engravidava de um jovem que tiraria o povo de Deus do sofrimento. E aí Sansão traiu a fé de Manoá, seu filho, traiu a fé de Manoá. E aí o povo ficou do lado da Babilônia novamente. Você observa que o povo está do lado do medo. O povo está do lado daquilo que acha que pode breganhar com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Manoá vai dobrar teu joelho e pedir perdão a Deus. E dizer para Deus que ele não conseguiu trazer um ensinamento a Sansão, para que Sansão não traísse de maneira alguma o povo de Deus. Mas existe um mistério na Bíblia Sagrada, irmãos, que Deus não vai deixar eu e você desmembrar nunca. Porque nós estamos lá no livro de Mateus, capítulo 4, que o Satanás leva Jesus a toda a limitação da minha vida que eu e você estamos vivendo hoje, no ano de 2021. Satanás primeiro manda Jesus transformar uma pedra em pão. Depois Satanás leva Jesus numa montanha e manda Jesus cair, dizendo que Deus daria ordem para que ele vivesse. Depois Satanás ele leva Jesus e mostra toda a riqueza do mundo e diz para Jesus que o Senhor seria herdeiro de tudo aquilo. E sabendo que o Criador estava observando o que Satanás faria. Porque o Senhor sabia que nesse ano de 2021, deputados, prefeitos, governadores, juízes, promotores, esqueceu do que está em Isaías 24, no último versículo de Isaías 24. Que os coronéis caçarão caverna, os reis caçarão caverna, os principados caçarão caverna. E a lua dirá para eles, o sol dirá a eles: me envergonhei no dia que clareei o seu mandato, no dia que clareei o seu governo, no dia que clareei o seu trabalho, porque tu disse que estava defendendo meus filhos, mas tu estava usando de proveitos próprios para envergonhar e humilhar meus escolhidos e as minhas escolhidas. Isaías 24, lê lá. Mas estão tentando confundir o coração do homem e da mulher, dizendo, você observa que hoje você já não acha mais aquela Bíblia, que é Bíblia verdadeira. Você acha a maioria nas livrarias, as Bíblias assim, ó. Não dá pra você entender aonde é o versículo bíblico e aonde é o tal do homem falando. Ó. Você pode ver que hoje quando você chega em uma livraria, o caba já pergunta, você quer uma Bíblia aonde o Espírito Santo já falou? Não há Bíblia mais, poucas Bíblias hoje, onde só está escrito Bíblia Sagrada e só a Bíblia verdadeira. É Bíblia do Valdomiro, é Bíblia do tal, é Bíblia do C, é Bíblia do C, é Bíblia não sei de quê, é Bíblia não sei de quê. Eu estou dizendo, porque Deus está mandando. Você não gosta? Sai da minha live, porque eu vou orar para você voltar, mas voltar convertida. Voltar convertido. Continua com a sua arrogância e sofrendo. O problema é teu. E observa que naquele momento que o copeiro sonha, Rosa, o outro também tem um sonho. E o outro sonha servindo o faraó. Coisa que era impossível naquela época, porque a palavra de faraó não faria curva e não voltaria atrás. Como a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo não vai ser vazia em senados, em palácios, em reinados, não! O câncer está aí, a depressão está aí. Os maiores psicólogos não conseguem entender os maiores empresários. Os maiores empresários estão se matando porque estão vendo a falência chegar. Os seus palácios,
as suas empresas. Não terão funcionários para manter as suas empresas abertas. Terão que fechar as portas. Esqueceram do pai de família que estava lá ganhando salário mínimo para tratar dos seus filhos. E muitas vezes era humilhado quando pegava os seus currículos para assinar, porque era desconto disso, era desconto daquilo, para servir Satanás. Servir oferendas de bruxos, servir oferendas de macumbarias. Então o Senhor disse em Isaías 24, que aqueles que tomarem emprestado com usura, aqueles que darem emprestado com ussuras, o povo está falando tanto das igrejas fechar, mas os pastores que querem com a igreja fecha estão lá no Senado mentindo, porque eu não vejo os apóstolos sentados nas mesas de coronéis, não, Rose. Eu não vejo os apóstolos sentados na Babilônia, não. Eu vejo os apóstolos indo para as prisões. Eu vejo os apóstolos indo presos. Porque os apóstolos não poderiam nem pisar nos grandes senados. Mas eu vejo uma coisa. Que José, para ser governador, José não traiu o traíra e traiu o copeiro. José foi espancado, José foi humilhado para não interpretar o sonho daquele homem que era mordomo de Faraó. E quando José já não aguentava mais, já estava no limite, José falou, tá bom, você quer que fale? Então eu vou falar. Assim diz o Senhor, que hoje mesmo os urubu, os corvos comerá a sua carne, e esse copeiro estará pela manhã servindo novamente Faraó. Então naquele momento jamais aquele copeiro voltaria para servir Faraó. Faraó levantaria outro, como disse os presidentes, quando ganha aos seus presidentes, os prefeitos, eles fazem uma mudança, desemprega, mandam embora, não tá nem aí, porque eles só vai puxar aquilo que dá proveito para o governo deles, diz eles. E na vida não é desta maneira. Ou eu tô errado? Será que eu tô louco? Hã? E aí o que entende, presta atenção o que acontece. O copeiro volta a servir o Faraó. E o caba Potifar, que traiu José, por ter medo de chegar uma fama até o Faraó, que a mulher dele tinha traído, que a mulher dele tinha feito isso, que a mulher dele tinha feito aquilo, ele tenta agradar Faraó naqueles dias de sofrimento. Mas Faraó não sabia que um grande homem de Deus tinha sido humilhado pelos seus irmãos, pelo seu pai. Como assim? Porque seu pai ensinou ele que não deveria curvar sobre o homem. Seu pai ensinou a ele que não deveria mentir. Seu pai ensinou a ele, Jacó, que não deveria fazer breganha. E quando aconteceu que José... Peraí que eu já vou chegar onde você quer. Você tá falando que eu não sei? Peraí, fica aí curioso, você vai ver. Peraí, tá na Bíblia, lê lá. Lê o livro de José lá. E presta atenção, que quando José chega, a notícia até Faraó, que tinha um presidiário, que poderia tirar aquela agonia. É onde nós temos que examinar muito, Rose, Isaías 24. Que aquela agonia poderia sair do coração daquele Potifar. Observa uma coisa, Rose, no Mistério de Deus hoje, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Muitas vezes os jornais, as televisões, você vê que a pandemia está matando. Nesse tal do Lázaro aí, você observa que esqueceram o Covid. Esqueceram as mortes. Todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Era Lázaro na fita. O povo que morria, os latrocinos, os estrupos, as coisas feministas, como é que eles falam lá, negócio das mulheres lá? Esqueceram os jornalistas, esqueceram os meios de internet, esqueceram os meios de rádio. Era o Lázaro da situação. Você está entendendo? E naquele momento, irmãos,
Chega a notícia, eles mandam, e José ele começa a não entender, porque chegam grandes homens de Faraó e dão banho nele, passam perfume nele e colocam uma roupa bonita. Presta atenção no mistério de Deus. Primeiro, Satanás envia os funcionários de Faraó para mostrar para José que José tinha um grande valor. Para mostrar para José, naquele momento José deu até risada, porque Satanás achou que José se curvaria a Faraó. E quem chega lá? O seu amiguinho, prometendo coisas grandes, que jogou ele por 13 anos na prisão. Mas é um mistério de Deus, espera aí. Quando José chega lá, aquele homem pergunta para José quem José achava que era. Porque eles todos se curvam e dão um sinal a José se curvar, até o copeiro. Até o copeiro que ia para fora, que se curva. E José fica na posição e José diz assim: eu só me curvo diante do meu Deus. Será que se hoje acontecer isso no Brasil, nas igrejas, será? Estão todos se curvando diante de Bolsonaro. Estão todos se curvando diante de Lula. Estão todos se curvando diante de homens. E diante do Espírito Santo o homem não está se curvando. Diante do Espírito Santo o homem não está se ponhando. E observe, irmãos. Observe, igreja do Senhor, que naquele momento Faraó para ouvir o Espírito Santo. Está precisando o Brasil e o mundo ouvir o Espírito Santo. Não ouvir agonia, ou desespero, a grandeza, eu posso, eu faço, eu sou o cara, não. Eu oro todo dia, eu estava numa campanha do Salmo 91. 91 dias quando começou a pandemia. Fiz isso com Covid, fiz isso com dengue e terminei a campanha para a honra e a glória do Senhor. E eu e minha esposa, nós ia gemendo, nós ia arrastado, eu ia queimando de febre. Mas eu quebrei, não, eu fiz a campanha. Porque a Bíblia diz, não faça aquilo que você não pode cumprir. E observe, Deus levanta José governador. E uma grande prosperidade é anunciado. E o ensinador, que é Jacó, manda seu filho para negociar. E José, porque teve um sonho, Jesus manda José provar se Jacó realmente guardou o ensinamento que ele ensinou seus filhos. José pega uma das suas taças mais caras como governador e soca no meio daquele mantimento. Vem Jacó com um jeitinho do homem e da mulher negociar com o governador. Oferecer coisas para o governador. E governador pede o quê, Rose? Seu filho mais novo. Para ver novamente se José estava vivendo o que José tinha ensinado. Jesus está lá do trono olhando para você se realmente você está vivendo aquilo que Deus tem mandado viver. Amar o seu próximo é a primeira coisa, não. Amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar a ti mesmo para que você possa trazer amor ao seu próximo. Temos amor ao carro, amor numa life de 1 milhão. Deus disse para mim que eu vou conseguir 10 milhões de seguidores até o fim do ano. Fim do ano tá chegando aí, né, Rosa? Deus disse para mim quando a minha live foi bloqueada, vou trazer 34 mil assim, ó. Faz um ano que nós conseguimos a nossa live de volta, não foi, Rosa? E nós, louvado seja Deus, estamos com 34 mil e alguma coisa de seguidores. Pessoas dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, de vários países. Mas porque toda a honra e toda a glória nessa live tem que subir e descer para o Senhor. E Jacó se curva diante do faraó para pedir misericórdia. Agora o Brasil, presta atenção, mulher de Deus, homem de Deus, você que me escuta agora, você que quer mudança do seu filho, você que... Acontece algo, Deus prepara uma mesa. Nesse tempo de pandemia, Deus não vai deixar a tua mesa faltar. Deus não vai deixar a tua empresa falir. Deus não vai deixar a sua família perecer. Se cuja a sua certeza e a sua confiança é Deus. José, 13 anos dentro de uma prisão. José governou mais um tempo para resolver a situação, porque Deus não deixa acontecer do dia para a noite para que o diabo não venha destruir. Acontece o quê? José não tinha perdido os gostos e o desejo da criação do teu pai. Quando sentava e dizia, filhos, e antes de comer,
temos que agradecer a Deus pela comida. José tinha guardado na tabuleta do teu coração o sabor de ter sentado, o prazer de sentar com a família na sua mesa e se alegrar na hora do mantimento e da prosperidade que tinha. O governador manda arrumar a mesa com os mesmos gostos dos temperos, com as mesmas situações que os familiares sentavam, que aonde o Senhor vem nos alertando desde o passado, nossos avós, que acabaria a união da família. Pai seria contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, isso acontecia. E hoje, quando eu levantei de manhã, eu ali no meu celular, e o Senhor trazendo essa palavra de José ao meu coração, e o Senhor trazendo tudo que eu estou trazendo para o Brasil e para o mundo agora. E quando Jacó senta, Jacó estranha, porque o Espírito Santo acusa ele. Mas como que o governador sabe o lugar das minhas esposas sentar, dos meus filhos sentar? Como que o governador possa saber que essa comida é a que eu mais gosto na minha casa? José, por vergonha ao seu pai, os seus irmãos e sua família, José levanta e vai chorar um canto. Jacó se incomoda e pergunta a um dos seus criados por que José chorava. Como Manoá está lá, com os seus joelhos dobrados, falando para o Senhor: Senhor, minha mulher era histérica. Senhor, você deu força para o Sansão. Sabe por que Deus está trazendo essas 3 palavras? Porque está chegando força de Deus na sua casa. Está chegando força de Deus para você passar por esse luto. Está chegando força de Deus para você passar por essa dificuldade financeira. Está chegando força de Deus para você passar por essa situação. E cantar o hino da vitória como Manoá caiu. Não, a Babilônia caiu. Como a Babilônia caiu no reinado de Potifar e no reinado de Faraó. O nome do Senhor foi exaltado. É até aqui que o Espírito Santo Deus manda eu falar. Se Deus trazer uma palavra no coração da minha esposa, Bíblia, qualquer coisa, deixa Deus te usar, mulher. Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Deus venha abençoar ricamente a sua vida, a tua casa, a tua família. O Senhor já falou grandemente no coração de cada um de nós nessa manhã. Creio que o Senhor falou contigo desde a hora que começou essa live. E creio que o Senhor está falando, né? Que aquele sonho, aquilo que você tem sonhado e desejado, quem sabe José ele poderia pensar que o sonho dele nunca ia acontecer. Que aquilo que ele tinha sonhado quando ele era jovem, quando ele era moço, que seus irmãos, até mesmo seu pai, duvidou, desacreditou e falou: você acha mesmo que eu e você, eu e meus filhos vai se prostrar na sua presença, eu e seus irmãos vai se prostrar perante você? Quem sabe ele poderia achar que isso nunca aconteceria, mas Deus ele sempre tem uma questão, Deus ele sempre trabalha de um jeito diferente do meu jeito e do teu jeito. Então Deus ele já sabia qual ia ser a forma que aquele sonho de José ia acontecer. Então foi preciso ele ser vendido como escravo, ter sofrido, para depois ele chegar no patamar de governador e governar uma nação e aquele sonho acontecer na vida dele. Então eu quero dizer para você, não desista daquilo que você tem sonhado, porque pode passar até dias, passar até anos, mas esse sonho ele vai acontecer. Mas vai acontecer não na tua vontade, não no teu querer. Vai acontecer na hora de Deus, na vontade de Deus, na hora que Deus ele falar assim: agora chegou o momento do teu sonho se realizar. Até aqui você já sofreu, até aqui você passou lutas, perseguições. Agora é o momento do sonho acontecer. Então eu falo para você, não desista, acredita, vá em frente, acredite daquilo que você tem esperado, sonhado com Deus, porque quando você coloca um sonho nas mãos do Senhor, pode passar o tempo que for, Ele faz acontecer e vai acontecer aquilo que você tem projetado e aquilo que você tem sonhado, mesmo que você está olhando e achando que está tão distante, porque José ele poderia, quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele poderia blasfemar, ele poderia falar: mas aquele sonho que eu tive, Senhor, o que queria dizer para mim, aonde está aquele sonho? Porque muitas das vezes, quando eu e você caímos numa luta, numa provação, a gente até pergunta: por que, Senhor?
Não é assim que muitos perguntam para Deus? Por que será que eu estou nessa aprovação? Por que eu estou na luta? Por que eu estou sofrendo tanto? Se eu oro, se eu busco, se eu tenho vigiado, se eu tenho clamado ao Senhor e nada está mudando, nada está acontecendo. Ele poderia falar dessa forma, mas não. Ele seguiu avante, mesmo, creio eu, com a alma dele doendo, por ver a traição dos seus irmãos. Porque a Bíblia declara que foi uma grande traição que os seus irmãos fizeram com ele. Mas eu creio que para tudo que vem na nossa vida tem um propósito. E aquilo era necessário acontecer na vida dele. Então tem coisas que vêm na minha vida e na sua vida que é necessário acontecer para amanhã eu e você poder testemunhar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque José teve que acontecer tudo o que aconteceu na vida dele, para que depois ele pudesse glorificar e contar ali as maravilhas para os seus irmãos e para o seu pai, do que Deus ele tinha feito na vida dele. Então que você guarde essa palavra de hoje, abençoada aí no tabuleiro do teu coração, e que Deus venha abençoar um sábado aí abençoado para todos vocês. Ficam na paz do Senhor. Povo de Deus, e antes de nós fechar essa palavra, nós vamos ler em Jeremias 41. 4 versículos. Queremos que vocês guardem no teu coração esses versículos, porque Deus fará um grande milagre na sua casa e na sua família. Jeremias 41. No 7º mês, Ismael, filho de Netalias, filho de Elisama, de sangue real, veio com os oficiais do rei, a saber 10 homens com ele, Gedalás, filho de Acã, a Mispa, enquanto comiam ali junto. Levantou Ismael, filho de Netalias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Acã, filho de Safá, a espada, matando aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que ali se achavam. E no 2º dia depois do assassino de Gedalias, sem ninguém o saber. Agora você observa que Jeremias 41 está dizendo que os inimigos de Deus serão feridos. Não precisa você ferir aqueles que querem te ferir. Se Deus tiver um projeto de salvação eterna na vida de Deus, Deus vai converter eles. E se não tiver, Deus ferirá eles com a mesma espada que estão tentando te ferir. Deus abençoe, um excelente sábado e um ótimo fim de semana. A paz do Senhor.